Gabinete de Crise, um podcast do Polititank. Olá, seja bem-vindo a mais episódio do Gabinete de Crise, um podcast do Polititank. E o que é o Polititank? É um think tank de política nacional e internacional. Enfim, isto já parece que é uma lenga-lenga, não é? Acho que estamos assim um bocadinho nessa vibe. E desta vez, bom, a RFM tem um programa que é The Friday Boys. Nós, se calhar, este programa pode ser um programa especial de Sunday Boys, não é? Portanto, Ora está. e portanto é isto. Portanto, queres dizer que só cá estão os rapazes. Os três rapazes estão cá. As meninas foram de férias. Os meninos não têm férias. Ou melhor, quando têm férias, aparece aqui no programa na mesma. Enfim, somos Então, mais responsáveis ou Cláudio, não? Não sei. deixa-me usurpar aqui a tua função. Força. Vamos fazer isto diferente. Hoje quem apresenta sou eu. És tu. Ok, força. E hoje sou eu. É para ter o gosto de dizer que estou aqui com o meu amigo Cláudio Fonseca. Olá, Cláudio. Emanuel. Não vale, tinhas que inventar uma coisa para ti. Mas pronto, tudo bem. E com o meu amigo Vasco Semedo. Como é que estás, Vasco? Está tudo bem. Está Parece tudo. que hoje estamos aqui sozinhos, mas Ora bem. Então, hoje, Isto neste é episódio... é só rapazes aqui, pá. Este episódio... e temos o Július. O Júlio. Como é que é, Július? Como é que é? Estás bem? Estás um bocado verde hoje. Enfim. Bom, então hoje, no episódio de hoje, este episódio é o número 20. 20, faltam 4. 4. Faltam 4 para o episódio de 24 horas e estejam atentos, vai ser engraçado. Estamos aí a planear umas coisas, mas ainda não podemos dizer nada. Até porque metade delas ainda não estão planeadas. Bom, então, hoje a tábua das matérias vai ser, em primeiro lugar, a situação no Afeganistão, obviamente, e tudo o que envolveu o presidente Biden. Vamos falar dessa situação da atualidade internacional, como é evidente. Depois vamos falar sobre o congresso do PS e tudo o que isso envolve, e todas as declarações, não declarações, ausências e demais entregas de cartão em palco, como se fosse sócios de um clube, muito giro também. Tudo isso, tudo o que foi relevante no congresso do PS nestes últimos dias. Estes dois assuntos vão ser apresentados pelo meu caro colega Cláudio Fonseca. E depois o terceiro assunto, não menos importante, a rentrée das direitas, vai ser apresentado pela única pessoa que poderia apresentar este tema, que é o nosso amigo Vasco Semedo, não é? O nosso especialista em direita, um homem às direitas, Vasco Semedo. Pronto, uma vez usurpada esta Aliás, função... não podia ser diferente, repare, Emanuel. Não Eu podia. e tu estamos vestidos de vermelho e ele está de branco e Ele- azul. Exatamente. Qual Partido Se a Popular causa Monárquico, não é? Exato. Exatamente. Portanto, Foi mesmo por acaso. antes de passar a palavra ao Cláudio para começarmos o nosso gabinete de crise, queria só dizer para visitarem a nossa página, que fica em www.polititank.pt, visitarem o nosso Instagram, @polititank, visitarem todas as plataformas, o YouTube, o Spotify, a Apple Podcasts e todos os sítios onde vocês ouvem podcasts, nós estamos lá. Portanto, é dar 5 estrelas na Apple Podcasts e fazer menção ao Polititank sempre que virem alguma publicação no Instagram que nos possa interessar. Façam isso, nós gostamos da interatividade e vamos também ter aí alguns projetos futuros que vão também pedir a vossa colaboração. Para já não posso dizer mais que isto, porque tenho um contrato de non-disclosure e tenho uma multa muito pesada se começar para aqui a dizer o que eu tenho para dizer eu não posso. Portanto, vamos começar hoje com o Cláudio, e o Cláudio vai nos falar então, Cláudio és tu, sobre Biden e a sua guerra particular. O que é que te pareceu a atitude de Biden e o que é que tu esperavas versus a realidade? Força. Muito bem. Obrigado, Emanuel, e obrigado a todos aqueles que nos estão a ouvir e a seguir. Bom, é sem dúvida a Ana, que não está aqui, enviou-nos o link para um grupo que nós temos e disse: o bidão acordou.
E é um pouco essa a realidade. Parece que agora que o Biden percebeu o que é que realmente está em jogo. Quer isto dizer, percebeu que afinal a situação não é tão fácil quanto isso, que os talibãs não conseguem gerir um país de forma normal, até porque já tivemos o ISIS-K, portanto ali um grupo rival, também eles, fundamentalistas islâmicos, mas rival dos talibãs, a fazer um atentado junto ao aeroporto, que é neste momento o centro nevrálgico. Tudo o que está a acontecer, portanto, a capital por estes dias não é Cabul, é o aeroporto de Cabul, em concreto. Portanto, tudo se passa ali, tudo se decide ali, e é ali que está tudo a ser condicionado. No caso português, já retirámos tudo o que havia para retirar à partida, pelo menos o Ministro da Defesa disse que eles tinham sido contactados, já estão, portanto, a menos que esteja lá alguém que não esteja nas listas, que poderá ser feito. Alguns também que trabalhavam com os portugueses no que toca ao campo da tradução, de interpretação e tudo mais, vieram também, lá está. Há afeganistãos de primeira e afeganistãos de segunda. Os de primeira são aqueles que trabalharam sempre para os outros países, aqueles que são os nacionais e que os trabalharam para o seu país, ficam lá e, portanto, não têm capacidade, não têm possibilidade de virem para isto. Alguns até lhes deram a opção de irem para a Inglaterra ou para ir para a América. Portanto, quando se tem duas opções, acho que no meio de tudo acabamos por ser uns privilegiados. Não com isto que eu esteja a dizer, gostava de estar na situação deles, obviamente não é isso, mas de facto é preciso ter sorte no meio de um conflito para saber. É preciso ter sorte para saber onde é que nascemos, mas é preciso ainda mais sorte para saber o que é que nos vai acontecer no futuro. E portanto é isto. Biden parece que acordou no sentido de que agora vamos fazer uma retaliação. Mas a questão é, trancas à porta já não faz sentido. Depois da casa roubada, não é? Exatamente. Portanto, não me parece que haja assim um grande contributo a isto. Agora, é um discurso mais enraivecido, é um discurso quase tipo aquilo que Trump fez com o Irão, they gonna pay, um pouco assim. Um pouco mais soft, porque obviamente Trump tem uma outra postura totalmente diferente. Biden, apesar de tudo, tem uma postura mais polida. Mas é um virado de página para um presidente que dizia que não tinha qualquer tipo de intenção de mexer no conflito, que já estava, que não queria ser o presidente que ia continuar esta guerra no Afeganistão, que não queria passar este problema para o outro presidente que lhe sucedesse, e que não queria e que não tinha, dizia ele que não tinha culpa nenhuma daquilo que estava a acontecer no Afeganistão. Bem, para quem estava totalmente fora, agora parece estar a querer totalmente dentro. E, portanto, nós sabemos que esta parte da retaliação vai ser um recomeço, porque vamos retaliar contra o ISIS-K vai retaliar contra os americanos, e outra vez, e se calhar o ISIS-K vai sair ali daquela região e vai dar uma viagem, porque não, a Nova Iorque, por exemplo, ou qualquer assim do género, e pronto, e vamos recomeçar tudo outra vez. Quando isto era tudo evitável. Podia ser tudo evitável, a meu ver. Mas pronto, mas temos um Marcelo Rebelo de Sousa que diz que isto foi um sucesso, que conseguimos, e portanto que Portugal sai de cabeça levantada, palavras dele, deste conflito. Enfim, obviamente Portugal não é uma potência beligerante que iniciou este projeto, mas foi Portugal que cedeu a base das lajes para aquela cimeira tão icónica. Não é? Portanto, Portugal não está assim tão livre de culpas quanto isso. Portanto, é isto. O Afeganistão, neste momento, já fecharam o próprio aeroporto. Portanto, ninguém entra, ninguém sai. Portanto, os talibãs que começaram com um sorriso nos olhos, um sorriso na cara, já não existe. Portanto, não sabem como é que vão gerir tudo isto. E, volto a dizer, o problema disto tudo são as pessoas que lá estão e, portanto, não têm para onde ir, não têm solução. Portanto, em relação a isto, o Afeganistão é para de dizer. Muito bem, muito bem. Então, vou passar a palavra aqui ao Vasco, mas com uma pergunta, Vasco, se não te importas.
para além da tua seção geral e depois de ouvirmos aqui um resumo feito pelo Cláudio, e portanto passando um bocadinho por cima do que ele disse, para podermos acrescentar, o que é que tu achaste desta inversão de marcha do Biden, sobretudo com ataques com drones, portanto veículos não tripulados? Achas que é esta a solução? E em que medida é que vês a evolução do conflito, não só para os Estados Unidos, mas como para toda a NATO e, portanto, os aliados, todos esses aliados? Que repercussões esperas tu? Bom, queria começar por dizer que esta saída dos Estados Unidos, acontecesse como acontecesse, iria sempre ser um caos. O próprio Biden reconheceu isso, no fundo disse que a saída ia acabar de qualquer das formas por ser caótica. Como o Cláudio referiu bem, o caos naquele aeroporto é enorme. Como nós sabemos, os talibãs não estão no poder de forma democrática, eles tomaram o poder, digamos assim, e portanto neste momento o Biden e há aqui um sentimento de algum nacionalismo por parte dos americanos e portanto de mais do que nacionalismo, de honra nacional, no sentido em que nós não permitiremos que isto aconteça, porque nós soubemos aquilo que foi o 11 de setembro, as consequências que o ataque às Torres Gêmeas tiveram, e portanto os Estados Unidos não querem voltar a passar por algo do género, e portanto no sentido de se prevenirem para que algo do género volte a acontecer, contra-atacam. Esse contra-ataque, se me perguntas se esse contra-ataque, que repercussões é que pode vir a ter no futuro? Pois eu posso dizer que neste momento nós não sabemos, nós soubemos o que é que as mortes de vários combatentes, nomeadamente americanos, e portanto todo este tempo até ao final do mês de agosto que demorou a saída de militares e outros cidadãos norte-americanos, e não só, e portanto, mas que lá estavam nos Estados Unidos. Sabíamos que pelo menos até ao final do mês de agosto aqui o clima iria ser de guerrilha, de caos, e portanto de destruição, e portanto nesse sentido daqui para a frente há muitas mais interrogações do que propriamente certezas que nós vamos ter quanto ao futuro. A única certeza que nós vamos ter é que um clima de paz e portanto de estabilização vai ser muito difícil alcançar nos próximos meses e talvez anos, não é? Ok, neste sentido, deixa-me fazer-te uma pergunta de seguimento, que é, e neste sentido, tu achas que a resposta foi proporcional, foi adequada, é exagerada, e em que medida, ou seja, seguindo a ideia que o Cláudio estava a dar de que isto é um jogo do gato e do rato, não é? Eles vão andar a passar as culpas de uns para os outros. Como é que tu vês a evolução dessa situação? Primeiro, se tu achas que foi adequada, e depois, dependendo da tua resposta, o teu seguimento, o que é que seria? O que é que tu farias, fosses tu Joe Biden? Se fosse eu de Joe Biden, lá está, essa é uma questão complicada, mas... Mas por isso é que eu te fiz a ti. Vamos lá, exato. O caminho de Biden é assim, se eu fosse Joe Biden, o que é que eu faria? Como é que eu iria proteger, digamos assim, o meu país? Isso mesmo. Primeiro, foi adequado ou não a resposta? Na tua opinião, claro. Eu acho que foi minimamente adequada. Okay.
Agora, lá está, nota-se alguma impreparação de Biden a lidar com a situação em si, e note-se também que já está a perder um bocado de poder no jogo de geopolítica a nível mundial. Ou seja, o Biden no fundo está a ver outro tipo de potências, como por exemplo a China e não só, a conseguirem ganhar a hegemonia, e os Estados Unidos a continuarem a ter conflitos regionais, nomeadamente numa zona em que sabemos que é muito sensível para o próprio país em si, não é? E portanto, até mesmo essa é a questão do Afeganistão em concreto. Há outras questões que ainda não estão resolvidas e longe de resolver, nomeadamente as questões de Israel e do Irão, porque o Biden assinou, portanto, um acordo com Teherão, na capital, portanto, do Irão, no sentido em que não existir, portanto, outro tipo de conflitos, e, portanto, neste sentido, há aqui um conjunto de circunstâncias que colocam em causa mais dificuldades para Joe Biden. Portanto, não é só essa questão do Afeganistão em concreto. Essa questão do Afeganistão, digamos assim, ficou parcialmente resolvida com a retirada dos militares que os Estados Unidos lá estavam. Mas é claro, nós já sabíamos de que fosse qual fosse a resposta, no sentido de saírem de lá, queriam sempre haver mortes, e portanto este clima de vingança e tudo mais está lá presente, principalmente porque não sendo pessoas que estão habituadas à democracia e aos nossos valores ocidentais, que são questionáveis, lá está, também outros povos poderão olhar para os nossos valores como sendo diferentes. A questão é que a tradição democrática nasceu, portanto, no Ocidente, não nasceu no Oriente, nem no Extremo Oriente, nem no Médio Oriente, nem noutras latitudes do globo. E, portanto, são duas realidades que entram em conflito, principalmente por uma questão de valores. Basicamente é isso. Bom, então, dando eu aqui o meu lamiré, sobre o assunto, depois de vocês já terem dito grande parte daquele que é o meu pensamento, eu acho que, sobretudo, o que aconteceu aqui é com esta retirada foi um pouco tirar o cavalinho da chuva, se assim se pode dizer, e fazer disto uma medida para, como eu tinha dito, para unificar a América dentro do pouco que a América tem para se unificar hoje em dia. Eu acho que foi uma tentativa fugaz de um presidente que vai ter a dificuldade de ser um presidente pós-Trump, não é? Porque a seguir à casa estar toda partida é mais difícil construir alguma coisa. Não estou a dizer com isto, não quero dizer que Trump era o homem errado e Biden é o homem certo. Eu nunca ponho as coisas nesses termos. Acho que há vantagens e desvantagens nas duas personalidades. É sabido que eu tendo mais a gostar de personalidades mais parecidas com o Biden do que com o Trump, mas isso não me faz deixar de ver as qualidades que Trump teria, nomeadamente na política interna dos Estados Unidos. Na política externa já tenho mais dificuldades em concordar com ele, e neste sentido, e com toda esta dualidade, como o Vasco disse bem, havia de ser difícil sair airosamente de um conflito que dura há 20 anos, para mais passando, o que aí é o que me estranha mais neste processo todo, não estranhando, mas porque se nós formos estudar a história, vemos o porquê das coisas estarem a acontecer da maneira que estão e baseados nas forças em questão de pergunta e em que estão. E, portanto, neste sentido, era um pouco fácil de adivinhar para onde é que cairia o poder. Agora faz-me a impressão que o maior representante do mundo livre passe mais uma vez a batata
para um regime ditatorial, sem mais nem ontem, dizendo, olha, meus amigos, acabou-se a brincadeira, vamos fechar a porta, e agora quem quiser arrumar a casa, esteja à vontade, eximindo-se de algum tipo de responsabilidade, e depois do anúncio da retirada, obviamente, que vieram todas as consequências de que já falámos no episódio anterior e neste, e que eu não vou repetir. Vão ver o episódio anterior, que também está muito giro, e está muito esclarecido também sobre este assunto, e vão ver todas estas razões, e mais esta que eu vou dizer agora, que é mesmo a capacidade, tanto é a capacidade de intervenção dos Estados Unidos, como a aparente falta dela por vezes, e a falta que fazem líderes carismáticos à frente dos maiores países do mundo, não é? É isto que eu acho. Numa análise um bocadinho mais profunda da minha parte, né? Análise profunda do meu pensamento sobre este tema. Não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa, Cláudio? Não queres acrescentar mais nada sobre isto, mas Da vais minha parte falar está já. tudo. Não, da minha parte está Vasco, tudo. Não. Está então, tudo. Vasco não. Vamos continuar com o Cláudio. Cláudio, vais-nos falar, agora vamos voar de Washington até ao Congresso do PS, que eu não me lembro agora a cidade, queria dizer, que ia fazer agora Saímos do primeira. Afeganistão e vamos para Portimão. Portanto, Não. vamos diretamente do Afeganistão, passamos por Washington e agora vamos a Vamos fazer Portimão. escala. Fazemos escala em Washington e agora vamos para onde o sol está. E a primeira pergunta, em jeito de provocação, vai para ti, Cláudio, para depois nos dares a tua opinião sobre o Congresso do PS, que é: achas que o sol do Algarve fritou os miolos da Costa? Eu acho que toda a gente quis ir para o Algarve este ano fazer a rentrée. A Iniciativa Liberal foi lá dia 13 de agosto, se não me engano. O CDS também por lá andou. Enfim, parece que o Algarve só existe ou é... ainda bem que nós estamos agarrados à Espanha, porque eu acho que se isto fosse, enfim, só assim um retângulo flutuar na água, em agosto o país virava tipo Titanic, portanto toda a gente a fazer peso ali no Algarve, e portanto... Pausa para imaginar Portugal como uma jangada. Pronto, já imaginámos, pronto, vamos embora. Acho que é um pouco assim, porque parece que a gente se desloca ao Algarve nestes tempos, e lá está, isso contribui a esse tipo de realidade, esse tipo de pensamento, contribui um pouco para aquilo que é a terrível economia do Algarve, que é uma economia sazonal. Portanto, quem já teve a oportunidade de ir ao Algarve, ao mesmo sítio do Algarve, em regime de férias em agosto ou em trabalho durante qualquer outro mês do ano, percebe que existe uma clara diferença das coisas e, portanto, a realidade não é a mesma. Havendo até, inclusive, estabelecimentos que fecham portas porque não lhes compensa de forma nenhuma estarem abertos. Mas eu, no meu perfil de Facebook, e depois partilhei isso no Instagram, eu escrevi o seguinte, e vou-vos ler aqui, só para não falhar nada, porque obviamente, enfim, fui eu que escrevi, mas pode sempre haver aqui uma falha do que é que cada um de nós escreve em determinado momento, não é? Portanto, é válido que assim seja, e eu escrevi: António Costa anunciar medidas para essa ópera. Era apenas para os dos 0 aos 3 anos, vai passar a ser dos 0 aos 6. Vamos dar 10.000 vagas nas creches. Vamos aumentar o programa Regressa para os jovens regressarem a Portugal. Fecho aspas. O problema não está nos anúncios, o problema é acreditar na execução. Ora, eu acho que isso sintetiza aquilo que eu penso. Ou seja, eu acho que efetivamente o problema não está nas medidas que são anunciadas, porque de todas as medidas que foram anunciadas, aquela que me choca mais é a questão da TAP, porque a TAP está a afundar, e o que é que nós vamos fazer? Vamos pôr mais orçamento na TAP, em nome dos trabalhadores. Eu sou sério, eu não me lembro de ver o António Costa com um discurso tão de esquerda quanto deste Congresso.
Eu que já fui militante do Partido Socialista, inclusive, e tive a oportunidade de privar a sós com António Costa, temos algumas reuniões apenas, e nunca vi empregar tanto a palavra de trabalhadores. E portanto, é assim. Agora, resta saber aqui o seguinte: no caso das creches, eu sou aqui de Seixal e ao lado tem Almada, que é uma Câmara Socialista, em que as creches que a Câmara oferece, as vagas estão preenchidas pelos funcionários públicos. Mas, como houve um grande aumento de pessoas a trabalhar nos serviços públicos, na função pública, eu não sei honestamente se não vai acontecer, do ponto de vista nacional, aquilo que está a acontecer com a Câmara de Almada. E é um pouco isto. Eu vi o post que a Iniciativa Liberal fez sobre o discurso do António Costa, e eu não gosto destes fundamentalismos de palas, que é contra a nossa ideia, está tudo errado, e portanto só a nossa ideia que é boa. Mas eu percebo que os partidos têm que fazer esse jogo, afinal de contas, todos eles põem palas nos seus militantes. Agora, eu acho que há aqui um ponto em que António Costa confunde um bocado aquilo que é o aparelho de Estado com aquilo que é o aparelho do Partido Socialista. Em que parece que é que todos nós tornemos trabalhadores do Estado, ou que trabalhemos diretamente para o Estado. Mas há aqui pontos importantes, e há aqui pontos onde faz uma massagem no Bloco de Esquerda, como é o caso da precariedade, que a Catarina Martins já veio toda feliz a dizer: pois é, nós já avisámos que tínhamos que apostar no SNS e no combate à precariedade. Tudo certo, é verdade que assim é, mas também ainda não vi nada do parte do Partido Socialista que realmente pare a precariedade. Porque ele começou o discurso a dizer que as empresas de trabalho temporário dão flexibilidade às outras empresas porque precisam de estar temporariamente a trabalhar. Mas toda a gente sabe que todos os dias existem pessoas a trabalhar no catering, nas limpezas, nas telecomunicações. Ele falou de 3 áreas. E agora perdi-me qual é que era a primeira. Mas é isto. Os call centers também. Diz isso? Os call centers também. Possivelmente, eu acho que foi algo assim dentro dessa área. Mas ele já esteve-nos aqui a dar isto. Mas depois não concluiu como é que vamos fazer. Vamos apresentar a legislação. Não mais. Depois disse que não vou enunciar aqui todas as 64 propostas que vamos apresentar na concertação social, vou falar apenas de 2. Bem, isto é assim uma coisa do outro mundo, que é aquela jogada de eu tenho aqui um exército, mas eu vou só usar aqui 2 granadas para vos meter medo. Enfim, ele também tinha ali agarrados à cadeira membros do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, portanto já ali a dar-lhes as indicações, mas no encerramento dá ali um recado a Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, uma vez mais temos António Costa a desautorizar o Presidente da República, e até o momento o Presidente da República deixou-se ficar, como nós costumamos dizer. Deixou-se ficar quando foi a questão dele na Alta Europa a dizer que voltaria no próximo ano com Marcelo Rebelo de Sousa, portanto, quando Marcelo Rebelo de Sousa ainda nem tinha dito se iria candidatar ou não ao Presidente da República, e desautoriza agora também o próprio Presidente da República quando diz que espera que ele não mude a sua forma de estar, e que foi essa sua forma de estar que fez com que, com a ajuda do Partido Socialista, ele fosse reeleito. Ou seja, Marcelo, deixa de estar aí feito de morto, não interajas, não faças rigorosamente nada, porque todos nós sabemos que os presidentes, regra geral, no segundo mandato estão mais livres porque não há reeleição. Portanto, não podem fazer 3 mandatos, só podem fazer 2. Podem fazer mais outro a seguir, claro, mas não podem ser consecutivos. E, portanto, não te mexas muito, que não nos dá jeito também que haja aqui contestação, porque é isto mesmo. António Costa é... Vamos ver, o que aconteceu na Revolução Francesa? Isto já estava a faltar a francofonia. O que aconteceu na Revolução Francesa para agregar todos os franceses na altura? Faltava criar um inimigo comum, ou um inimigo do povo. E esse inimigo do povo, portanto, já Robespierre, era populista. Aquilo que se fez foi
existe uma congregação internacional, com a Áustria, com a Inglaterra e com o Império Alemão, de que a França republicana tem que ser destruída para voltar-se a ser implantada uma monarquia na França. Ora, aquilo que isso fez foi congregar todos os franceses. E parece exatamente a mesma coisa que António Costa quis fazer neste congresso. Quer isto dizer o quê? Um discurso muito da questão de mexam-se, acordem, temos umas eleições autárquicas para ganhar, temos que ganhar imperativamente estas eleições, porque está no ADN do Partido Socialista, porque é um histórico do Partido Socialista e porque o Partido Socialista é o maior partido autárquico português. Portanto, isto foi algo que foi dito pelo António Costa. Uhum. E, portanto, isso é para dizer que no campo da direita há uma desgovernação, há um pântano e, portanto, há toda essa parte. Portanto, ele basicamente diz: meus amigos só me têm em mim. Quem concorda com isto? Mariana Vieira da Silva, que diz que a direita não tem futuro, o presente e o futuro estão em António Costa. Eu acho que se o Luís XIV viesse aqui à Terra e eu ouvisse isto, é assim, bem, esta frase ainda é melhor que a minha, que eu digo que o Estado sou eu. Portanto, eu acho que isto é assim uma coisa tanto por demais. Nota ainda para a questão da mesa nacional, que toda a gente falou, toda a gente dava histéricos, e tal, porque na mesa estão lá os próximos líderes do Partido Socialista e tudo mais. Ora, quem é que nós queremos colocar nas mesas? Ou ali na mesa do Congresso? São aquelas pessoas que nós queremos estar debaixo do olho. Porque se eu for delegado, e aqui falo mesmo como experiência, porque eu já estive na mesa e já fui delegado, eu, enquanto delegado, andava a maniatar os votos todos e, portanto, ali a fazer moções em contraciclo. Como isso foi mau, no congresso seguinte colocaram-me na mesa. Porque eu assim na mesa, eu não posso sair da mesa. Ou fica mal eu sair da mesa, porque tenho que estar ali a coordenar os trabalhos. Não é? E, portanto, parece-me que é um pouco isto que aconteceu com o Partido Socialista. Quer isto dizer o seguinte: temos Fernando Medina, Pedro Nuno Santos, Ana Catarina Mendes e Mariana Vieira da Silva. Que ela disse que há 3 anos já ela tinha estado também na mesa, portanto, que não foi por ela ter estado na mesa que ia avançar para eleições. O Pedro Nuno Santos entrou mudo, saiu calado, pouca interação fez e a que fez foi em tom jocoso com os jornalistas. Depois fez uma publicação a dizer Força PS, não Força António Costa. Há aqui, é preciso fazermos aqui umas leituras, portanto, ao contrário dos outros que fizeram todo lambotas a António Costa, Pedro Nuno Santos foi o único que não fez. Mariana Vieira da Silva disse que António Costa é o presente e o futuro. Fernando Medina diz que vai para António Costa para todo o lado, assim não fosse, porque é António Costa que lhe dá as migalhas para ele ir comendo. E Ana Catarina Mendes, pasmem-se, uma mulher diz que ainda não é tempo de as mulheres tomarem o poder num partido como o Partido Socialista, que é o momento de António Costa. Isto a mim, eu sou homem, estamos aqui só homens neste momento aqui a falar, mas isto a mim arrepia-me quando nós temos movimentos feministas por toda a parte. Mas é engraçado como eu ainda não vi as feministas exaltadas com isto. Onde é que estão as feministas? Onde é que estão as feministas em pânico de verem uma mulher de esquerda, de um partido de governo, do partido de poder, dizerem que ela acha que ainda não é tempo das mulheres assumirem o poder? Eu acho que se fosse a Cecília Meirelles, se fosse a Associação Cristas, ou qualquer outra do PSD, olha, se fosse a Sofia Rocha Val, ou Val Rocha, no caso, é uma que está sempre a ser bombardeada no Twitter, a dizer esse tipo de coisas, o Twitter já estava a arrasar completamente. Portanto, isto, o feminismo, por isso é que cada vez mais me afasto desse tipo de movimentos, porque não vejo estes movimentos como movimentos sérios ou honestos, sinceros, porque é basicamente aquilo que lhes dá jeito. Dá jeito de falar disto, então falamos. Dá jeito de falar daquilo, derrubar isto, derrubar aquilo, então a gente derruba. E não vejo que haja um real sentido nas coisas, não acho que haja aqui um real interesse. Porque o discurso que a Ana Catarina Mendes teve ali não se coaduna com aquilo que é o discurso que as ruas das manifestações feministas dizem. Que, aliás, até foi esta sexta-feira, se não me engano, foi o dia da emancipação da mulher ou o dia da reflexão da mulher no trabalho, algo assim do género. Portanto,
houve toda a gente a fazer textos a dizer que as mulheres não ocupam os lugares de chefia e tudo mais. E depois temos uma Ana Catarina Mendes, que podia apresentar uma candidatura, perder, não interessa, mas apresentava uma candidatura, e tem um discurso, quanto a mim, infeliz na perspectiva feminina. E portanto, estas são as notas que eu quero deixar. Muito bem, muito bem. Vou agora ouvir o Vasco sobre o Congresso. Vasco, diz-me a quantos segundos demorou Costa a dizer PS pela primeira vez no discurso? Isso por acaso não contei, mas contei bolas! Os gritos efusivos e a exaltação que ele fez no sentido de criar condições para que este fosse o mote para aquilo que vão ser as eleições autárquicas e, portanto, começar aqui partir do Congresso para conseguir, portanto, ganhar as eleições autárquicas, o principal objetivo. Já estou um bocado e concordo muito com a opinião que o António Costa Pinto deu ao Jornal Sol, quando ele disse que não iriam existir muitas mexidas neste Congresso e, portanto, este Congresso serve sobretudo para preparar as eleições autárquicas, para eleger alguns dos órgãos dentro do Partido Socialista e, portanto, para alavancar Costa para uma próxima legislatura, quiçá até talvez 2026 e, portanto, muito provavelmente Costa só sairá para um lugar de destaque em Bruxelas, que é uma das opções mais possíveis dentro de alguns anos. Até lá, e como o Cláudio já acabou de falar, há vários candidatos que se perfilam para a liderança do PS. A meu ver, curiosamente, a Ana Catarina Mendes, que portanto, não é para já que se irá candidatar, era aquela que eu via como a mais moderada dentro do Partido Socialista, no sentido de, por exemplo, alcançar um acordo com o maior partido da oposição neste momento e poder dialogar, digamos assim, com o centro-direita, mas lá está, com António Costa, aquilo que nós podemos esperar para os próximos anos é, portanto, continuar com as mãos dadas ao Partido Comunista e ao Bloco e, portanto, a fazer aqui umas cedências, fazer ali outras cedências, mas aquilo que é o grande, aquilo que é no fundo a política estrutural do governo não vai mudar assim radicalmente, porque António Costa sabe que precisa do Partido Comunista e do Bloco para aprovar os orçamentos de Estado e, portanto, está um bocado preso a essa situação própria, que foi uma situação que ele, portanto, quando conseguiu a solução do governo para derrotar na altura a PAF, disse que se abriu um muro, ou conseguiu derrubar um muro de que desde o início da democracia não conseguia ter sido derrubado, que era a impossibilidade dos partidos mais à esquerda integrarem um governo ou apoiarem de forma com apoio parlamentar, com incidência parlamentar, exatamente, e portanto, quanto ao discurso em si do António Costa, lá está, é um conjunto de promessas. Ele disse que tem um bolo de 2.750 milhões do plano de recuperação e resiliência para distribuir, mais habitação pública, mais creches, mais 10 mil lugares de creche que ele anunciou, portanto, promessas, vamos ver quais destas promessas é que vão ser cumpridas, e mais do que as promessas, em quanto tempo é que vão ser cumpridas, porque no fundo é muito bonito falar-se em habitação pública e habitação para os jovens da classe média, portanto, que ele próprio referiu no discurso que estão a emigrar e que muitos dos que cá estão têm muitas dificuldades em obter o primeiro emprego, a situação da precariedade, a situação dos recibos verdes, e portanto acaba aqui no fundo também, como o Cláudio disse, concordo perfeitamente com ele, quando ele diz que no fundo ele vai buscar estas preocupações
ao Bloco de Esquerda e portanto, o governo coloca-se aqui numa situação mais à esquerda e, no fundo, quem vai capitalizar isso e quem tem estado a capitalizar isso nas sondagens, e nós temos visto isso, é o Partido Socialista, não é o Bloco de Esquerda, nem o PCP. O Bloco, por acaso, nestas últimas, teve uma ligeira subida, mas aquele que nós vimos sempre, 40%, anda ali às vezes 41%, outras vezes ligeiramente menos, mas não sai dali, é o Partido Socialista, e portanto, quem vai tirar dividendos e quem continua a tirar dividendos de tudo isto continua a ser o Partido Socialista. Os partidos mais à esquerda estão um bocado reféns, digamos assim, que é a política central, fazem as suas exigências no sentido para aprovar os orçamentos de Estado, mas, portanto, é uma política que não garante e não abre horizontes de futuro, abre sim horizontes de governação, que é o objetivo da geringonça. O objetivo da geringonça neste momento é manter-se, é a manutenção do poder, custo do custar, a curto prazo, médio prazo, mas é a manutenção do poder, não é a questão das reformas. E, portanto, Rui Rio já viu que não pode contar com o Partido Socialista, deveria ter visto mais cedo, porque António Costa disse, inclusive, que nem para aprovar os orçamentos de Estado contava com o PSD. E, portanto, a partir daí traçou uma linha bem clara com aqueles que queria estar, e, portanto, este Congresso, no fundo, foi uma confirmação daquilo que são as alianças do Partido Socialista, daquilo que é a política geral do Partido Socialista, os setores onde vai incidir, portanto, o dinheiro que tem à distribuição, o plano de recuperação e resiliência, e, portanto, basicamente é isso, no fundo. Muito bem, muito bem. Eu aqui, e se calhar ia por partes, e o que eu tenho para dizer é o seguinte: foi por todas estas razões que acabaram de ser elencadas, quer pelo Cláudio, quer pelo Vasco, que eu deixei de votar à esquerda. Porque antes era um assíduo votante do Bloco, e depois mais tarde também do PS uma vez ou outra, mas acabei por deixar de votar à esquerda exatamente por isto. Porquê? Porque são estas promessas gritadas em Congresso, como todos fazem, da esquerda à direita, agora não estou a culpar o PS, não é? Mas estamos a falar do Congresso do PS e, portanto, vou falar mais especificamente do caso do António Costa e do PS. Esta voragem das promessas que não servem de nada, sem nenhum plano concreto para as pôr em prática, é a política do dia-a-dia, é a política é a espuma dos dias da política, não é? E isto é que me faz este tipo de promessas e agora vou se calhar ser um bocadinho controverso e vou dizer que estas promessas são promessas da mediocridade, que é continuar com o salário mínimo, continuar a precisar de creches gratuitas, continuar a depender do Estado para a majoração dos abonos ridículos que recebem, continuar a ter a hiperdependência do Estado que a maior parte da população ativa portuguesa tem, porque isto é que nos alimenta. Portanto, nós até podíamos dar mais pão, mas vamos dar só o suficiente para vocês não morrerem. Enquanto vocês não morrerem e tiverem o pão dado da nossa mão, vão querer comer. E, portanto, é este ciclo vicioso que a mim me mete nojo, que é o objetivo do salário mínimo. Nós temos que ter um salário mínimo forte para termos uma economia forte. Não, senhor, não, senhor, não, senhor. Nós temos que ter um salário médio forte para termos uma economia forte. Nós temos que ter a questão da precariedade, é outra que me toca profundamente devido a razões pessoais. É um escândalo sem nome, há vários anos que é assim, há muitos anos, desde que eu me conheço como gente, que pessoas em posições permanentes fazem contratos temporários. Muitas vezes, até ao dia, por exemplo, como foi o caso dos estivadores, já ninguém se lembra,
mas continuam a ser contratadas pessoas ao dia há mais de 20 anos. Isto é ridículo, absolutamente ridículo. Para além de que todas as grandes companhias fazem outsourcing dos seus serviços e põem funcionários em condições de precariedade que fariam corar qualquer ideal socialista. Portanto, se Lenin tivesse a ver isto, enfim, se calhar vazava um olho. Eu acho que, neste sentido, o que nós devemos, aquilo que Portugal deveria querer e não vai conseguir, porque não temos horizonte para isso, porque Costa vai governar a seu belo prazer e vai gastar os fundos conforme entender e não querendo saltar de tópico, mas já saltando um bocadinho, também é conhecida a nossa incapacidade de executar fundos. Portanto, agora que temos mais do que nunca, vamos ver como é que a máquina se não entope com tantas notas e deixa de contar. Acho é que, e concluindo o meu raciocínio, é que nós deveríamos almejar uma sociedade com mais escolha e com mais diversidade e com mais trabalho digno, decentemente pago, não apostar em coisas, em medidas avulsas, no fundo, como é o programa Voltar, ou lá como é que se chama o rei do programa. Regressa, pronto, peço desculpa, é isso mesmo, o programa Regressa. Não apostar em medidas avulsas que dão uma isençãozinha durante X de anos e depois vai voltar tudo ao mesmo. Portanto, é aquele síndrome Portugal do temporário permanente, não é? Pessoas que constroem um pavilhão numa escola e os miúdos têm aulas durante 20 anos num contentor, porque entretanto ninguém se lembrou do resto, não é? Pronto, está ali um que já se acusou e que viveu isso na pele. Eu e a minha irmã, portanto, 2 gerações. Portanto, parabéns, Portugal, 2 gerações de pessoas formadas em contentores. Portanto, não sei porque é que nos damos ao trabalho também de construir escolas em cimento se as pessoas se formam em contentores. Acho que o próximo passo é talvez tentar dotar as nossas escolas de casas de banho de portáteis de plástico. Pode ser que ainda seja mais barato, consigamos poupar em uns cobres para depois poder gastar nos tais jobs for the boys que tanto se gosta de dar neste país, até porque, e como vou concluir, isto é assente num tecido social em que os nossos líderes são pouco instruídos e muito autocratas. E, portanto, esta junção, este cocktail destas duas coisas faz com que as nossas empresas também não tenham por aí além uma capacidade de melhorar. Portanto, e não é o Estado que vai melhorar estas empresas. Portanto, o problema tanto está a nível público como a nível privado, penso eu. Isto porque a maior parte dos nossos empresários vivem à conta das empresas que têm. E empresário que se digne, um verdadeiro capitalista, não precisa da empresa para viver. O que é que acontece em Portugal? Se não for as isenções, se não for o carro no nome da empresa, se não for o cartão de crédito da empresa, se não for o telefone da empresa, se não for, a casa não for da empresa ou da fundação, muitas vezes, como por exemplo o Berardo, que seria destes grandes magnatas de coisa nenhuma, destes milionários da treta que não têm, na verdade, que não têm onde cair mortos, não é? Porque a única coisa que têm é dívidas e um nome e um cartão onde diz doutor não sei o que mais. E pronto, e por acaso o cartão é dourado e tal. E portanto isto é um problema gravíssimo que lhe daria um programa inteiro e se calhar até devíamos fazer com todos, a presença de todos, quer da Carlota, a quem eu não cumprimentei no início, peço desculpa, a Carlota e a Ana, que não estão cá, também teriam certamente contribuições válidas, uma vez que têm também outro olhar sobre as coisas, nomeadamente
uma perspectiva mais europeísta da Ana e uma perspectiva mais cultural também não as querendo cingir a esses departamentos, mas certamente viria aí dois contributos e teremos a oportunidade de os ouvir certamente futuramente. Agora, o que me apraz dizer é isto, e quanto mais ouço António Costa falar, mais vontade me dá de emigrar. A verdade é esta, porque não vejo como é que o país vai sair desta situação, porque o que eu vejo são mais coisas com mais promessas sem uma explicação clara. Vamos fazer isto assim, assim, vai resultar assim, assim. Sair desta legislação assim, assim. Porque isto são promessas de Miss Mundo. Todas as Miss Universos prometeram aquilo que António Costa prometeu. E não me parece que seja o trabalho de António Costa ser a Miss Universo. Digo eu, não tem estrutura para isso, digo eu, não sei. Não sei se algum de vocês quer acrescentar mais alguma coisa. Vasco, queres acrescentar mais alguma coisa? Espera aí. Não, era só para falar, reforçar há bocado aquela Força. tua ideia de que tudo isto, estavas a dizer que nós somos a geração contentores, e eu ainda apanhei, não só a vossa geração, que vocês são, parece que não, mas um bocadinho ligeiramente mais velhos do que eu, mas de que Muito também eu ligeiramente, quase apanhei, não se nota o Vasco. Sim, exato, sim. exato, quase não se Sim. nota, mas que também eu apanhei a questão da parque escolar e da escola Ora bem. nos contentores, inclusive o liceu onde eu andei, o Liceu João de Deus em Faro, também foi alvo de, portanto, de reestruturação, porque já era um liceu bastante antigo, por parte da parque escolar, e é claro que se a parque escolar trouxe melhores infraestruturas, isso é inegável, a qualidade das infraestruturas, também trouxe mais dívidas e empreiteiros e tudo mais, e situações que se foram prolongando por vários anos, e portanto isto foi um programa que deixou, digamos assim, água na boca, porque a modernização nesse sentido teve alguns custos e portanto, mas as coisas são como são. E portanto isto é uma questão geracional, digamos assim, mas lá está, esta é uma geração que é simultaneamente mais bem qualificada de todas, mas é também aquela que mais problemas tem, mais complicações tem para arranjar o primeiro emprego, e quando arranja muitas das vezes o primeiro emprego, ele é precário, e portanto muito poucas perspectivas E mal pago já agora. Exato, e mal pago, e portanto muito poucas perspectivas deixa a quem quer contribuir para o país. E depois todo aquele investimento que o Estado português faz em cada um de nós, e que é bastante, porque é preciso dizer que, embora a educação seja pública, por exemplo, na universidade, ela não é totalmente sustentada por nós, é uma parte dela, outra parte cabe ao Estado, e portanto todo esse investimento que é feito por parte do Estado não consegue reter esses brain drains, ou portanto esses cérebros, digamos assim, e portanto que é um fenómeno da fuga de cérebros, e portanto eles estarão ao serviço de outras economias que não só já estão melhor equipadas a nível financeiro, como depois também ficam com aqueles que são os melhores profissionais em cada área, e portanto nós ficamos deficitários deles, não é? E eu acho que, continuando aí a tua ideia, eu acho que o problema maior é mesmo, nem se trata do nível financeiro, porque isso eu acho que vem a seguir. Eu acho que é mesmo uma questão de estrutura da economia e de infraestruturas. Portanto, nos outros países por onde se foge, têm melhores infraestruturas, têm melhores técnicos, e depois isso acrescenta valor a uma cadeia. Uma coisa acaba por chamar a outra. E chama, exatamente. Cláudio, não sei se tu querias dizer alguma coisa. Queria dizer, sim, senhor. Este foi claramente um congresso do PRR. Foi o congresso do temos milhões para gastar. E, portanto, é basicamente o prometer.
enfim, vamos ver. Tal como eu disse, prometer é fácil, cumprir é mais difícil. E portanto vamos ver isto. Tivemos também um número que eu acho triste, honestamente, acho muito triste, que foi o número da Ministra da Saúde mostrar que já tinha o cartão do Partido Socialista. Ora bem. Quer dizer, é um pouco triste, sobretudo quando foi a Ministra, que há 2 meses atrás disse que queria sair do cargo. Então, mas quer sair do cargo, mas quer pertencer ao partido? É isso? Ela quer sair do cargo, mas acredita na moção? Isso é o que ela disse, que acreditava na moção. Não é, mas é contraditória, não é? Olha, Cláudio, acredito muito no teu projeto, mas desculpa lá, não vou participar. Mas vais fazer sócio. Mas faço-me sócio, mas não participo. Há aqui qualquer coisa que não está a bater a bota com a perdigota. Portanto, tu que és consultor político, desculpa de interromper-te. Força. Diz-me qual é que é a tua leitura deste momento, o que é que tu podes inferir desta Garantia de situação? emprego. Para mim isto é garantia de emprego. É ficar agarrado à máquina. Portanto, nós nos hospitais temos aquelas coisas que é, pronto, está agarrado à máquina, vamos desligar a máquina e quando tiver a máquina, blá, não é? E parece que a ministra se agarrou aos ventiladores, que continuamos a não saber onde é que estão os ventiladores que vieram, da mesma forma que ainda não tem os computadores. Não é? Portanto, os computadores aposto que o Cabrita sabe onde estão os ventiladores. Olha, ainda bem que falas do Cabrita. Esta também é outra questão. Já cá faltava, não é? Já faltava o Cabrita. Força. Enfim, quer dizer, o Cabrita, vamos em 2 meses. Só naquelas já se passaram 2 meses e continuamos a não saber a que velocidade andava o Cabrita. Mas que o Cabrita não faz pressões. Não faz pressões, mas o Cabrita é o chefe deles todos. É o patrão da polícia, é o patrão do pessoal da peritagem e tudo mais. Pergunto eu, será por isso que ele não precisa de fazer? Se calhar. Das duas, uma. Ou está a condicionar, ou então é incompetente e não manda o pessoal trabalhar. Isto parece quase um sketch de Gato Fedorento, não é? Vai mais a trabalhar. Mas é isto. É isto que nós temos. E depois temos António Costa que diz, sim, mas o ministro não era o condutor, era passageiro. Isto faz lembrar quando começou toda esta parte da Operação Monte Branco e a Operação Marquês, o primeiro a ser entalado foi o João Perna, que era o motorista de Sócrates. Exato. É mais fácil agarrar o peixe miúdo, não é? Epá, olha, eu já estou como o GP diz numa música, que é, na vida tudo é passageiro, o motorista é que não. O motorista esse não se vai safar da coisa, mas o ministro vai se safar de certeza. Enfim, não sabemos em que estado psicológico estará também o próprio condutor, não é? Porque ele viu aquilo tudo a passar-lhe no para-brisas. Não é? Agora, o ministro tem responsabilidade. E deixa-me dizer-te que eu vi uma entrevista vergonhosa que foi dada ao José Manuel Mestre na SIC. O António Costa deu uma entrevista em que não disse nada, disse que estavam ali para tratar das autárquicas, e não respondia a nenhuma das perguntas que lhe foi colocada, e uma delas foi exatamente essa: qual era a situação do ministro e qual era a situação do carro, e a única coisa que o Costa soube dizer é que é uma vergonha utilizar a morte de uma pessoa para fazer jogo político e este tipo de perguntas. Eu pergunto se nós não podemos fazer as perguntas que se impõem, que é a que velocidade é que é o carro, em que condições estava a estrada, onde é que estava a pessoa e tudo mais. Portanto, apure-se as circunstâncias, se nós não podemos imputar isso ao chefe da polícia. Então, quem? É o presidente da Liga dos Bombeiros que vai responder? O presidente do INEM? Não sei. Há o senhor Adérito aqui da mercearia, a pé da minha casa,
Não faço ideia. O que eu sei é que, mais uma vez, passa-se entre os pingos da chuva e a culpa será, obviamente, do motorista, ou do pneu do lado direito, ou do Não. A retrovisor. culpa foi do morto, porque não estava sinalizado. Pronto. Para já não falar do morto. Sim. Mas a questão é que a primeira coisa que o pessoal começou logo todo a dizer foi a culpa foi da empresa que estava a fazer os reparos na via que não estavam devidamente sinalizados. É verdade, é verdade. Depois tiveste as televisões todas a Mas entrevistar isso, a prima, a sobrinha, mas namorada olha, do primeiro ciclo, mas a dizer repara aqui sempre os refletores. num pormenor, que isso o António Costa não achou mal. Não, sabes porquê? Vou-te explicar muito rapidamente. Porque o que morreu não era amigo dele. Exato. É pena. E onde é que está o Marcelo nestas coisas? Ele gosta tanto da palavra que é preciso apurar-se. Não é? Ele gosta muito deste verbo. É verdade. E não está a fazer. E como nós aprendemos aqui em Portugal, já no outro processo que envolve o teu amigo, é bom ter bons amigos. Aqui é bom ter bons amigos. Mais uma vez, volta-se a provar que Portugal é o país do fator C. Claramente. Fator C de Cunha, fator C de Cabrita, fator C do que a gente quiser. Bom, e com esta reflexão, não sei se que já terminaste. Terminei. Pode. Vamos para a direita. Okay. Vamos embora para a direita, vamos virar agora à direita, mas com cuidado, vamos fazer a pisca primeiro, ver se está alguém a passar no cruzamento da política, e vamos virar então à direita e sair para a saída que diz Vasco Semedo, o nosso analista das direitas, nosso enviado especial a todo o que é congressos, situações, manifestações, tudo. Vasco, dá-nos uma ideia geral, por favor, da rentrée política da direita. Virar à direita, curiosamente, é o mote do CDS. Portanto, para esta campanha autárquica... Espera aí, Vasco, deixa-me dizer uma coisa. E eu nem li nada do CDS, hein? Foi mesmo intuição. Força. Exato. Virar o país à direita, vamos lá ver se é possível mesmo virar à direita ou se, no caso de Rui Rio, se tem que seguir em frente para não nos despistarmos. Portanto, porque isto é sempre um bocado complicado, principalmente falar do Rui Rio. Não sei se tu tens aí o ecrã para dar o desconto dos 100%, mas se puderes pôr, que é para... é uma inspiração para falar no sentido quando se fala do PSD, falar dos descontos que temos que dar a Rui Rio. Não tenho, mas fica a ideia na cabeça dos nossos visualizadores. Mas o Rui Rio teve separado de António Costa 67 km, que são a distância que separa Faro e Portimão, no fórum autárquico do PSD, e portanto também digamos assim, na preparação dos candidatos e na afirmação das candidaturas do PSD a todo o país, no sentido de, pelo menos, que é o objetivo mínimo, e é um objetivo com que o Rio se compromete, que é de recuperar algumas das câmaras ao Partido Socialista. Portanto, o Rui Rio nem sequer coloca em hipótese a questão de vencer as eleições, que é uma questão que, por exemplo, Susana Garcia, no seu discurso, colocou a possibilidade de o PSD vir a ganhar as eleições. O que é certo é que o discurso de Susana Garcia fica longe depois de todos os outros discursos mais consensuais, mais de consenso. Mas só na cabeça da Susana Garcia que isso é uma possibilidade, ou Vasco, ou não? Exato, só na cabeça de Susana Garcia, e ela própria diz que vai vencer a Amadora no sentido de contribuir para que exista uma vitória do PSD, mas nós sabemos que é todo um discurso mais emocional e é um discurso mais fictício do que propriamente aquilo que pode ter de adesão à realidade em si. E o que é certo é que ela quer fazer tremer o sistema, e por isso é que também mandou colocar, os responsáveis da candidatura mandaram colocar um cartaz em frente à Assembleia da República para lembrar os senhores deputados de que vai tremer o sistema. Vamos lá ver
a eleição ou os votos que ela vai ter na Amadora vão corresponder a esse tremer do sistema que ela tanto quer, não é? Porque uma coisa são os nossos desejos, outra coisa é depois a realidade. E às vezes o difícil é a realidade coincidir com os nossos desejos. Mas daquilo que foi o discurso, que fundamentalmente é aquilo que nos interessa, o discurso de Rui Rio, no fundo é de que apontar algumas das falhas ao Partido Socialista, acusá-lo de clientelismo, facilitismo e irresponsabilidade. Estas foram as três características, digamos assim, que o Rui Rio apontou ao Partido Socialista. E, portanto, ele quer mostrar um cartão amarelo ao Partido Socialista nas autárquicas, que é, como eu já disse, os dois objetivos que ele tem, que é, no fundo, conseguir mais autarcas e conseguir que o país demonstre que não está contente com aquilo que tem acontecido ultimamente. E, portanto, há várias críticas, não vou dizê-las aqui todas, mas só as mais importantes, que são a crítica ao facto de António Costa injetar milhões e milhões na TAP, a escolha do presidente do novo Banco de Fomento, Vítor Rodrigues, e o facto desta lei que foi votada há pouco tempo pelo Presidente da República do Partido Socialista e Partido Comunista, que no fundo se juntaram no sentido de legislar sobre um programa de apoio à economia local que permitiria salvar cerca de 6 autarcas, 5 do PS e 1 da CDU, que tinham processos judiciais em cima e, portanto, pouco tempo das autárquicas queriam limpar essa imagem no sentido de voltarem com uma nova face para estas eleições e, portanto, passar o pano sobre aquilo que se tinha passado, não é? Portanto, isso é um bocadinho há socialismo que é tentar tapar o sol com a peneira, não é? Como se costuma dizer. E, portanto, também rejeita aquela ideia de que o António Costa está sempre a acusá-lo, de que o PSD não tem ideias. Agora, aqui o que eu não concordo com um nem concordo com o outro. Não concordo com o António Costa quando ele diz que o PSD não tem ideias e também não concordo com o Rui Rio totalmente quando ele diz que o PS não sabe as ideias de que o PSD apresenta na Assembleia da República. Eu ficaria por um meio termo, que é o facto de que o PSD apresenta propostas, sim, é verdade, uma das quais foi muito importante e que passou um bocado ao lado mesmo pela comunicação social, que foi a reforma da revisão constitucional, mas o que acontece é que as propostas do PSD, no fundo, não têm o carisma político de um líder para as executar ou para as fazer executar, no sentido em que, ponto número 1, o PSD não é governo neste momento e ponto número 2, o Partido Socialista não quer nenhum compromisso. Portanto, assim torna-se impossível a política, seja de que forma for, mas também ao Partido Socialista não interessa nenhum acordo com o PS, porque enquanto tiver outros parceiros de governação, enquanto tiver estabilidade política, ele não vai trocar essa estabilidade política em termos pelo desconhecido, não é? E, portanto, é uma situação cómoda para o Partido Socialista. E o CDS, Vasco? O CDS, portanto, o Chicão, neste momento, centra-se muito também nas críticas à esquerda e, portanto, nestas questões de que o racismo é algo, não há racismo estrutural em Portugal e de que os principais perpetuadores do racismo têm nomes que estão na praça pública, não é? Entre os quais o Joacim Catar Moreira, o Mamadou Ba, etc. E, portanto, esta situação, eu prefiro destacar esta situação do racismo em si no Congresso do CDS e dizer que o objetivo do CDS também é conquistar mais autarquias, conquistar mais deputados municipais, reforçar o seu peso a nível local. Portanto, é um objetivo tal como o PSD de reforçar os seus eleitos, de reforçar as câmaras que têm o seu poder, principalmente esta última Câmara de Mirandela nos anos 80 já chegou a ser do CDS, e é uma das câmaras que ele está a tentar recuperar, para além das câmaras que já tem atualmente.
portanto, são umas eleições que para já, vamos tentar perceber se realmente essas câmaras que tanto o Rui Rio como o Francisco Rodrigues dos Santos diz para se eles conseguem recuperar, e ponto número 2 é ver de que forma é que o Chega consegue a sua implantação autárquica neste momento, principalmente no Alentejo e nas zonas de baixa densidade, porque sabemos que nas grandes cidades e principalmente na área metropolitana do Porto, mais concretamente, terá mais dificuldades pelo peso histórico do liberalismo, das ideias liberais, e portanto que são mais avessas no fundo àquilo que são os ideais do Chega, e portanto vão ser muito interessantes estas autárquicas, principalmente para ver que confirma se aquele resultado que teve nas presidenciais se confirma em termos de todo o território, se isso se espelha mais na qualidade dos candidatos que apresenta, ou se o partido ainda está muito preso à figura do André Ventura. E no caso do PSD e do CDS é ver dentro da crise da direita fazer aqui uma minimização dos estragos, né? No fundo. Okay. E tens alguma nota sobre a IEL? Sobre a iniciativa liberal, principalmente sobre Lisboa, vejo portanto, numa sondagem de hoje 6,3, desceu ligeiramente para os 5,2, mas penso que este resultado em Lisboa, sendo uma das principais câmaras do país, e sabemos que a IEL apresentou candidaturas a cerca de 1/7 dos concelhos a nível do país, este resultado em Lisboa pode ser um catapultar para um bom resultado noutros municípios a nível do país, e portanto creio que aqui nunca se podem elevar muitas expectativas, tanto no caso de Chega como no caso da IEL, mas até mais no caso da IEL, porque em primeiro lugar não apresentou tantas candidaturas como ao outros contrário partidos. do Chega, por exemplo, que concorreu a todas, não foi? E 220 municípios. O único partido que concorreu a todas foi o Partido Socialista. O Chega concorreu a 220 municípios, o Bloco a pouco mais do que a Iniciativa Liberal, e já tem portanto, 20 anos, já tem vários anos. O próprio Partido Comunista também apresentou a maior parte das câmaras, mas não chegou a apresentar a todas. E, portanto, digamos assim, estes locais a que a Iniciativa Liberal apostou vai dar tudo, não é? Porque conseguindo aqui bons resultados nestes concelhos, acaba por ser o cumprir daquilo que é o resultado. As expectativas, como são baixas, todo aquele que for o resultado a partir daí conseguido será sempre uma vitória, e portanto... A chamada tática Rui Rio. É melhor do que a tática do Rui Rio, porque a tática do Rui Rio é um... Mas foi isso que ele fez, não é? Foi isso que ele fez. Baixar as expectativas em relação ao resultado que poderá obter no final. Sim, portanto, exatamente. Qualquer coisa acima daquilo que foi o resultado, aquilo que a gente estamos a falar foi o resultado do Pedro Passos Coelho, não é? Qualquer coisa acima do pior resultado de sempre é um ótimo resultado, e não é bem assim. A diferença é que a IEL é um partido novo e que o PSD já está aqui há alguns anos nestas andanças. Salva as devidas diferenças, como é óbvio. Sim. Cláudio, força nisso, analisa, dá-nos a tua leitura, quer como cidadão, quer como consultor político. Vamos aí entrar nos meandros, talvez. Sem revelar. Muito tu gostas que eu... É uma boa perspectiva, sobretudo quando estamos a falar de eleições, que é o teu principal trabalho. Exato. Força. Neste tempo, sim. Bom, o que é que se pode dizer sobre isto? Dá para dizer muita coisa, não dá para dizer nada. Então arranjem um meio termo. Não, ou seja, começar aqui pela IEL. A IEL falta estar no terreno.
por exemplo, a IEL aqui em Almada, aqui no Seixal, é uma não existência, por exemplo. Não acompanham, colocam pessoas que não são conhecidas as pessoas para as autárquicas, por exemplo. Há aqui uma falta de pensamento, uma falta de estratégia política. Acho que há falta de empatia, que é para criar a empatia. Vai faltar empatia, como é óbvio. O caso, por exemplo, já não acontece com a Iniciativa Liberal em Setúbal. Que são pessoas que são conhecidas no terreno, enfim, não são popstars. E eu também nunca defendi a ideia, aliás, eu tenho isso no meu Instagram, que não é necessário ser um popstar para vencer eleições. Eu já apanhei candidatos que foram basicamente fabricados para aquelas eleições e ganharam. Portanto, as coisas são assim. Portanto, aí ele vem muito com este discurso das ideias, mas depois faltam homens e mulheres para figurar essas mesmas ideias. Enfim, a IEL vem muito com o discurso de não fazemos parte do filão dos outros partidos e nós não entramos nos politiquices, mas depois o comportamento interno é o mesmo, lixam as pessoas internamente como qualquer outro partido o faz. Portanto, não é por aí. Mas realmente faz confusão como é que a IEL e o Chega têm basicamente o mesmo tempo de vida, pouca diferença. Acho que nem um ano chega de diferença um do outro. Aliás, a IEL concorreu às eleições europeias e o Chega ainda não existia, era apenas o Basta, tanto que eles foram pela via do Partido Popular Monárquico, que era um partido. Portanto, foi uma coligação. Portanto, a Iniciativa Liberal está cá há mais tempo que o Chega. E o chega e vai a mais eleições. Vai à mesma eleição, mas vai a mais câmaras e freguesias. Ora, isto tem que pôr os dirigentes da Iniciativa Liberal a pensar nas coisas. Epá, é muito giro ter alguns tipos que de vez em quando fazem assim, um soundbite nas redes sociais, mas as redes sociais não ganham eleições. Sempre disse assim, até porque o número de seguidores não significa número de gostos, número de votos depositados. E likes também não depositam em votos. Ora, a direita neste momento está toda fragmentada. E, portanto, faz lembrar um pouco aquilo que era a esquerda quando tínhamos Pedro Passos Coelho no poder. A esquerda estava totalmente fragmentada, partida, sem direção. Tínhamos um António José Seguro, que não sabia para onde é que ia. Tínhamos um bloco de esquerda com uma coordenação bicéfala, portanto, Catarina Martins e João Semedo, até que depois o tipo lá morreu e, portanto, as coisas ficaram resolvidas por assim. Aconselho o cancro, não é? Portanto, o cancro do pulmão. Ele que era médico. O Jerónimo de Sousa mantém-se o mesmo. Nada, do PCP nada muda. Podemos contar com isso, na parte do PCP. Seja o resultado, vai ser uma vitória, isso é uma certeza, não é? Sim, o PCP vai dizer sempre que é uma vitória. O PCP é o único partido que nunca perdeu, só perdeu nas últimas eleições mesmo. Só dessa vez é que afirmaram que perderam eleições. De resto, tinham ganho sempre. Ora, aquilo que nós olhamos aqui para o campo de direita é isto. É uma direita que o Rio não consegue ser a voz de comando. André Ventura sabe que a direita precisa dele e, portanto, não mexe. E temos a Iniciativa Liberal, que é um caminho a sol, portanto, todos os outros são maus, nós somos os bons. É um manicaísmo. E o CDS? E o CDS está a nadar com braçadeiras. Mas achas que se aguenta ou vai ser levado pela corrente? É porque parece-me que está a tentar virar ali um bocadinho para o eleitorado do Chega, não é? Está, mas lá está, esse era o eleitorado que eles tinham. Mas depois, por causa das redes sociais, e com medo de serem caçados e tudo mais, abandonaram esse discurso um pouco mais radical, por assim dizer, que havia dentro do CDS. Um discurso agrobetos, betos, os tios Cascais e whatever. Portanto, uma espécie de Nuno Melo, não é? Sim, quer dizer, para aquele quadrante. É que o CDS serviu-nos de partido tampão para esse tipo de eleitorado. Portanto, estava ali é que esse eleitorado estava ali mesclado, estava ali no meio do CDS. Mas estava ali no meio, não tinha voz. Tinha voz, tipo, porque havia um presidente de conselho que dizia uma coisa, ou ia para o Congresso dizia outra, portanto, eventualmente algum deles conseguia chegar a deputado, mas no próximo ciclo já não conseguia. Portanto, as coisas andavam nesta via. Ok.
Mas lá está, havia aqui uma moderação da parte da mesa do Congresso Nacional, da Convenção Nacional, das coisas estarem amenizadas. Ora, isso deixou de existir. E a sucessão Cris, ao contrário de Paulo Portas, não foi capaz de preparar uma sucessão. Portanto, foi do estilo, tivemos um mau resultado, tchau, tchau. Deixou o partido órfão, digamos assim. Claramente. Ao passo que Paulo Portas foi pautando ali do estilo, se quiserem que o CDS continue a ser o CDS que é agora, comigo, esta é a alternativa que eu vos deixo. Se quiserem outra, votem noutra, mas esta é a minha número 2. É aquela que vai seguir o meu caminho. Isto não foi feito. E, portanto, Chicão aparece, Adolfo Mesquita Nunes é o vai não vai, portanto acho que já perdeu a sua credibilidade, eu acho que já a perdeu. Pode ser um bom teórico, pode ser um bom ser pensante, mas executar não me parece que assim seja. E lá está. E o Rui Rio, temos um Rui Rio que diz, pois é, mas o Partido Socialista não sabe as nossas propostas. Nem eu sei. O Vasco, por exemplo, anunciou-nos aqui a questão da reforma constitucional. O que é que a reforma constitucional interessa ao Zé da Esquina? A mim interessa-me, é uma coisa que eu quero, uma coisa que eu gosto, porque permite fazer os votos uninominais, a votação uninominal. Aqui os partidos vão perder poder. Isso a mim interessa. E talvez também uma redução de deputados. Não, isso para mim não. Achas que não? Não, para mim mantém-se os 230. 230 é um bom número. Certo, mas eu digo o PSD, não o PSD não quer, a falar sim, mas o PSD sempre quis, já tivemos esta conversa há 2 episódios atrás, ou 3 episódios, que o PSD sempre quis os 180, que é o mínimo que a Constituição prevê. E lá está, as coisas vão dar muito por aí. Não temos alguém que diga, meus meninos, é isto. E o Rio era um tipo que me parecia no início ser um tecnocrata, e não é. Portanto, para mim foi um flop. E mesmo a questão da indefinição, posso, Manuel? Força. Mesmo a questão da indefinição política do Rui Rio, que quando chegou ao PSD disse que queria dar um banho de ética, queria recentrar o país, e neste momento não sabe se há de alinhar com o Chega, porque realmente não consegue chegar a um consenso, não consegue dialogar com o Partido Socialista. Mesmo este zigue-zaguear é típico de alguém que não tem plano B, ou teria um plano B, mas não tem um plano C. Portanto, há aqui um problema de coordenação e que algumas das escolhas autárquicas foram um bom exemplo disso, não é? É óbvio que, por exemplo, no meio de todas estas questões, apresenta um bom candidato a Lisboa, mas eu acho que aqui no sentido, eu acho que Carlos Moedas não se diferencia substancialmente de Medina, que era aquilo que era necessário fazer para romper, no fundo, com a linha política de Fernando Medina, e portanto mesmo aqueles erros que Fernando Medina cometeu com a questão das embaixadas e de ter cedido os dados à embaixada russa e a outras que não deveria ter feito, acabam por ser algumas nódoas e não fatores relevantes para o manchar, digamos assim, a sua atuação. E, portanto, que Carlos Moedas não tem mais do que aquele discurso de que o Partido Socialista tem adormecido Lisboa e Lisboa não vai para a frente porque pelas questões dos clientelismos, há toda esta questão do Fernando Medina ter uma atuação com os funcionários municipais, com os funcionários da Câmara, como se fosse um chefe para os seus empregados, e que ele não faria isso, mas isso em si não é o suficiente. Obviamente que é uma forma de tratar as pessoas, é verdade, vai tratar as pessoas de uma forma diferente, mas aquilo que são as políticas substanciais, aquilo que interessa aos municípios, que são, por exemplo, a questão
da habitação, a questão das casas de volutas, Os transportes, os transportes, parques de estacionamento, tudo mais, pode ter uma outra ideia boa, mas lá está. Há que haver uma diferenciação substancial, porque o eleitorado, principalmente o eleitorado comum, fica cria muitas dificuldades a esse tipo de eleitorado, que muitas das vezes é o que decide eleições, e portanto a questão da iniciativa liberal, que até neste momento a sondagem já lhe dá ali os 7,3%, era o que faltava ao Carlos Moedas, portanto, mas pronto, também já não se pode estar a lamentar disso em si, porque não é com isso que vai poder contar, porque... Deixa-me fazer aqui uma pergunta ao Cláudio nesse seguimento, para não se perder a ideia. Deixa-me só fazer aqui uma pergunta ao Cláudio. Achas que a solução encontrada em Lisboa, Cláudio, era uma solução replicada a nível nacional, ou replicável a nível nacional, ou desejável? Uma coligação? Sim, das direitas, estamos aqui a falar da direita. É o que vai ter que acontecer. Agora, ninguém vai querer estar conectado ao Chega. Então aí como é que se faz? Como é que se dá a volta a esse labirinto? Não pôs o Chega. Não pôs o Chega, pelo menos no governo. E faz o que o PSD fez nos Açores, é isso? Fazes isso, ou podes fazer aquela coisa de aquilo que o PS fez. O PS também não pôs o Bloco de Esquerda e o PCP no governo. Eles não quiseram ir para lá. A minha perspectiva em relação a isso é que o Chega não vai aceitar e depois vai dizer que o prolongamento do socialismo é culpa dos outros partidos. Sim, mas eu acho que... É o que eu acho que vai acontecer. Sim, mas eu acho que numa situação dessas, eu acho que André Ventura ia viabilizar um governo de direita. Para depois ter o ónus de estar sempre na bancada assim, vocês estão aí porque eu quero que vocês aí estejam. Senão eu carrego no botão e esta porcaria dissolve já e volta para já à esquerda. E assim pode continuar a criticar. E, portanto, ou vocês fazem o que nós dizemos, ou vem já o monstro da esquerda a caminho. É o diabo, mas da esquerda. Ele passa a ser, sim, mas ele aí passa a ser o baluarte da direita. Exato. O paladino que defende a cidade. Exato. O defensor da moral e dos bons costumes. Como todos nós sabemos que ele é. Vasco, não sei se queres concluir, desculpa ter interrompido, mas foi a talho de foice. Era só, a única conclusão é de que, por incrível que pareça, o Chega pode ficar como aquele que desempata as questões e tanto pode ser um imbróglio como num caso, como é que eu ia dizer, em termos teóricos, pode até ser a solução de algo que também não se resolveria por si, portanto acaba por ficar aqui com um papel até, digamos assim, um bocado paradoxal, não é? Porque podendo ser a solução de um governo de direita, pode ser ao mesmo tempo um empecilho em algumas matérias e, portanto, é uma questão que nós vamos ter que esperar para ver nos próximos episódios e para que estas eleições autárquicas vão ter um significado, obviamente que todas as eleições são diferentes, mas o resultado das eleições autárquicas passa sempre uma mensagem para aquilo que são as seguintes, não é? Pode não ter uma dimensão como as legislativas têm, não é? Porque é uma eleição com características específicas e, portanto, é estas perspectivas que nós temos. Vamos ver como é que a situação, e cá estaremos para acompanhar nos próximos episódios, fazer este acompanhamento. Muito bem. Muito bem. Eu já fui dando aqui os meus lamirés enquanto os meus compadres de programa iam falando. E, portanto, não vou expandir o meu pensamento sobre as direitas, acho que está tudo mais ou menos dito. E, portanto, hoje fechamos assim este episódio especial porque tivemos só nós os três, foi aqui uma conversa de homens ou de rapazes, como quiserem dizer. Tive o Emanuel a moderar também.
E era isso que eu ia dizer agora, e porque tive eu a moderar, usurpando a função de que o Cláudio tanto gosta de fazer, mas para a semana volta tudo ao normal, seremos rapazes e raparigas, o Cláudio a moderar e tudo voltará a ser como era de antes. Mas para E acabar este ficarão a faltar episódio, 3 episódios. ficam a faltar 3, e para acabar este episódio em beleza, devo dizer que vamos fazer a apologia do Polititank. Participem no Polititank, enviem-nos as vossas sugestões, contactem-nos por mensagem, vejam as nossas stories, ponham like, guardem as publicações, partilhem com os vossos amigos, façam esta onda crescer, porque nós precisamos de vocês, tanto quanto precisamos uns dos outros dentro do Polititank para fazer isto funcionar. Portanto, não se esqueçam de ir ao nosso Instagram, que fica em @polititank, a nossa página www.polititank.pt, o nosso canal de YouTube. No YouTube é só procurar Polititank, vão ver os gabinetes de crises especiais sobre que já houve e também nos soube, havemos de voltar com isso também. Vejam-nos nos próximos episódios, pode haver mais idas à rua, pode haver, sei lá, manifestações, pode haver um sem número de coisas, manifestos, todo o tipo de intervenção política que nós pudermos fazer, iremos fazer. E hoje, para ser diferente, não vai ser o Cláudio a despedir-se, vou ser eu. Vamos encerrar aqui o nosso gabinete de crise. Queria agradecer ao Vasco Semedo por ter estado connosco, ao Cláudio Fonseca por ter estado connosco, agradecer-me a mim próprio, de nada, não tens nada que agradecer, e dizer que pensem muito e boas crises.